Opa, galera! Salve para vocês aí! Passando antes do vídeo para fazer um pedido. Se inscreve no canal aí, vai! Assim você ajuda a manter o canal e a ter de 2 a 3 vídeos por semana. Conto com o apoio de vocês e vamos de obrinha nova! O ser absoluto e supremo, devem eles ficar absolutamente sozinhos? Bom, nossa história começa em uma vila sendo destruída. Tudo pegava fogo, e só ouvimos os gritos de pedido de ajuda. Parem eles! A Aliança Murim alcançou o pavilhão do demônio primordial. Não os deixem entrar, não importa o que, gritavam os guerreiros da vila, que tentavam desesperadamente proteger o local. Enquanto ocorria a confusão, um garoto corria desesperadamente em busca do salão. Nesse dia, as forças da Aliança Murim ortodoxa e não ortodoxa somaram mais de 10.000 guerreiros. Eles entraram como um enxame de formigas e vieram destruindo tudo à sua frente. Enquanto nosso protagonista corria desesperado, um homem o chama. "Administrador interno, por que você ainda não escapou?" perguntou o velho homem. Nosso garoto reconhece o capitão Sandodien, que vem correndo até ele, o bombardeando de perguntas. "Garoto, por que você não tem guardas ao seu redor? Esse lugar é muito perigoso. Por favor, venha comigo, rápido." Mas o prota fala que estava indo pegar a líder do culto. Depois de instruir todos os seguidores a abandonar a montanha principal, ela não se moveu nem um centímetro. O capitão, ouvindo o garoto, diz que a situação não parece nada boa. Nesse ritmo, nossas linhas de defesa vão cair em menos de 1 hora. Nesse momento, nosso garoto dá uns tapinhas no ombro do capitão e diz para ele sair dali rápido e em segurança. "Depois que eu entender o que ela está pensando, eu vou recuar com ela, tá bom?" Assim, o capitão parte, deixando o nosso garoto sozinho. Ele então dá um suspiro agora que mais um subordinado foi embora. Ele reclama que a vida dele nessa rodada é um fracasso total. Alguns minutos depois, nosso garoto chega em frente ao salão do demônio primordial. "Líder do culto, sou eu, Jin Yen-Yung, o administrador interno. A senhorita está aí dentro?" gritou o nosso menino. Ele continua gritando, chamando pela líder enquanto não escuta nada. Ficando puto, ele dá um gritão e xinga. Nesse momento, uma voz sedutora diz: "Entre, administrador interno." Nesse instante, ele toma um susto, pois não estava esperando por um convite para entrar, já que na sua cabeça ele pensou que ela já tinha ido embora. Ele então começa a tentar abrir a enorme porta, pensando se ela ouviu o que ele estava dizendo do lado de fora. "Será que ela vai me entender já que não falei casualmente com ela desde o começo?" se perguntou o menino enquanto fazia força para tentar empurrar a porta. Lentamente, ela vai se abrindo, enquanto ele xinga por essa porta ser tão pesada desse jeito. O suor cai de seu corpo pelo esforço que estava fazendo para abrir o portão. Ele finalmente consegue abrir uma pequena abertura e entra no salão. Suas artes marciais continuam piores que as de um artista marcial de 3º grau, disse a linda jovem. O prota, pensando que ela só estava assistindo, começa a falar calmamente. "Estou feliz que os anciãos e os capitães não me viram me esforçar tanto assim", brincou ele. Ela concorda e fala que se um ancião ouvisse ele falar com ela assim tão casualmente, ele definitivamente estaria em grandes problemas. Subindo as escadas, ele só pode xingar enquanto pensa que ela ouviu tudo mesmo. Em frente a ela, ele se ajoelha e dá suas saudações à líder do culto. "O mais fraco de todos, o administrador interno, porque veio aqui me procurar?" E vemos que ela é a 29ª líder do culto celestial demoníaco e grã-mestra da facção demoníaca, a imperatriz demoníaca sem coração, Chen Yura. O prota, sem entender, pergunta à líder Yura por que ela ainda está ali, mas ela, suando frio, responde por causa de um veneno. O veneno destruidor dos céus, junto com o veneno do massacre de sangue, veneno sem forma, veneno derretendo ossos e veneno incapacitando tudo. Não me diga que isso foi feito por aquele filho da puta, o Lorde da facção demoníaca, Ramu Beck, o homem que a líder do culto escolheu como marido. Também foi ele quem deixou os portões das 10.000 montanhas parcialmente abertos para a aliança Murim ortodoxa e não ortodoxa, o líder dos traidores. Ele me disse isso antes de sair, que passou por maus bocados para se aproximar de mim e ganhar o coração do líder anterior do culto. E o meu, disse ela com um olhar triste,
O motivo para ele ter me envenenado foi para que eu pudesse entender um pouco do sofrimento que ele passou. Continuou. O filho da puta louco. O protagonista murmura, colocando a mão na boca. Ele se xinga mentalmente por deixar seus pensamentos escaparem. Com um sorriso, a líder Yura responde: "Você é realmente um cara interessante." Mas o protagonista rebate dizendo que não é hora de falar esse tipo de coisa. Ele se recorda do passado. "Você sempre pareceu séria e confiante. Você era alguém que sempre esteve firme. Mas nestes momentos finais, você apenas sorriu." "É tarde demais para você, Lady Yura?" perguntou o protagonista. "Provavelmente. O veneno destruidor dos céus já tomou conta do meu núcleo de energia. Eu poderia ter feito algo contra os outros venenos, mas não posso fazer nada contra esse", disse ela. Líder do culto. "E se, apenas e se?" O protagonista hesitante tenta dizer algo. Ele gagueja e muda as palavras, até que ela se enfurece e manda ele falar logo, ou o cortaria ali mesmo se continuasse enrolando. Assustado, ele começa a dizer: "E se você tivesse uma chance de reencarnar, o que você faria?" perguntou. Ela, sem entender, questiona: "Reencarnar?" Ele sorri sem jeito e responde: "Bem, sim, é isso mesmo. Não falamos disso no passado? O mundo que eu salvei na minha vida passada?" disse o protagonista. Ela então responde que é difícil acreditar que alguém como ele poderia salvar o mundo. O protagonista murmura, pedindo para que ela suponha que seja verdade. Então ela pergunta: "Por que diabos ele está tentando plantar esperanças em mim? Se tal oportunidade existisse, você deveria estar ocupado com suas próprias coisas." Mas o protagonista responde: "Primeiramente, eu sou o tipo de pessoa que não suporta ser traído. Segundamente, este também é o meu jeito de retribuir a ajuda que recebi de você na minha primeira vida." A imperatriz se pergunta de que ajuda ele está falando. Com um sorriso, ele diz que não há por que ela pensar demais nisso. "Nosso encontro foi simplesmente eu sendo apresentado como um dos seus candidatos a um casamento político. Provavelmente é isso que você acha." Ela então responde com um sorriso: "Reencarnação, hein? Se eu realmente reencarnasse como você diz, o que você faria?" perguntou a imperatriz. Mesmo assim, você não se lembraria do que aconteceu agora. Apesar disso, eu já resolvi meu coração. Os traidores do nosso culto, todos os cachorros da Aliança Morim Ortodoxa que invadiram as 10.000 montanhas e o trio que provocou esse incidente, vou usar até mesmo a minha alma para matar todos eles. Então, por favor, me diga, minha imperatriz, se há algo que você deseja. Eu, que me lembrarei de hoje, farei o meu melhor." "Então, você se importaria de me seduzir?" disse a imperatriz. Assustado, nosso protagonista pergunta: "O quê?" "Enquanto estou confiante de que posso parar Ramubak de se tornar o Lorde da facção demoníaca, me tornar seu parceiro, nisso eu não estou muito confiante. Eu sei que você me odeia. Honestamente, você não percebe que isso beira o impossível? Um relacionamento romântico é algo em que ambas as partes precisam estar dispostas. Para ser honesto, quando você era a jovem líder do culto, você era apenas uma tirana que ninguém podia parar. Você esmagou todo homem que tentou se aproximar de você só para rejeitá-los. Um dos motivos para Ramubak ter se tornado o Lorde da facção demoníaca foi porque ele era o único que conseguia tolerar aquele seu temperamento explosivo", disse o protagonista. Triste, a imperatriz responde que já que ele não quer, então que não faça. Pegando-a de surpresa, ele rebate, dizendo que isso não era impossível. Ele começa a caminhar em direção à imperatriz e diz: "Um relacionamento romântico, hein? Começa com alguém que está interessado em alguém que não está interessado. Então, por você, Lady Chon Yura, eu vou te seduzir." "Lady Yura, não acha que eu até que estou bem depois dos meus 30 anos? Ela apenas responde que isso é meio vergonhoso. Observando a expressão dela, o protagonista pensa que, na verdade, ela é muito linda. Com a voz calma, ele pede que ela prometa uma coisa: que, mesmo se ele for rude com a versão mais nova dela, que ela o perdoe, e que, se tiver algum ponto fraco, ele adoraria saber. A imperatriz apenas o encara. Quando começa a falar, faz até o protagonista tremer de medo. Ela diz que se essa conversa vazar, vai arrancar todas as tripas dele da forma mais cruel possível. Ela também afirma que só dirá isso uma única vez. Ela então conta seus segredos ao protagonista, mas isso não nos é mostrado.
Mesmo assim, o protagonista começa a rir dos segredos da Imperatriz, enquanto ela manda ele calar a boca. Com um olhar sério, ela diz que a conversa acabou, já que os visitantes chegaram. Nesse momento, a grande porta do salão é aberta. A pressão do ar joga tudo ao redor para longe. À frente do protagonista e da Imperatriz, uma grande multidão se reúne. A Imperatriz pergunta se o protagonista quer que ela o mate sem dor, mas ele diz que não precisa. Ele afirma que quer ver o final com os próprios olhos e que ficará ao lado dela. Lá de baixo, uma voz ecoa pelo salão. E pensar que eu veria a queda do culto demoníaco ainda na minha era. Quem disse isso foi o líder da Aliança Murim Ortodoxa, a Espada Suprema, sábio Guan Hyun. O protagonista grita para o velho perguntando se ele sabe bem quem está deixando ao seu lado, mas o velho responde: "Sim, eu sei, claro que sei. Ele é o famoso dragão celestial divino, aquele que sofreu pelo bem de Jianggu, o lorde da facção demoníaca, o dragão celestial divino, Han Mubek." O protagonista sorri com desgosto, pensando que então ele andou com as facções ortodoxas usando esse título ridículo de dragão celestial divino. "Imperatriz demoníaca sem coração, está na hora de você pagar por todos os seus pecados", gritou Mubek. Com um sorriso irônico, a Imperatriz retruca: "Olha só quem voltou, senão meu amado marido." Mas Mubek diz que tudo o que fez foi pelo bem de Jianggu. A Imperatriz rebate, dizendo que o motivo não foi esse. Isso foi pela Sociedade Incapacitadora dos Céus, não foi? O pessoal começa a se olhar entre si, confuso sobre o que seria essa Sociedade Incapacitadora dos Céus. Até o protagonista olha para sua Imperatriz, em dúvida. Mubek grita dizendo para todos não caírem nas palavras da Imperatriz, pois ela só quer causar confusão nos últimos momentos. O líder da facção ortodoxa diz que deve ser isso mesmo e que ninguém deveria ligar para o que um demônio fala. A líder do culto já está quase morta, nem precisamos duelar. "Vamos atacá-la todos juntos", gritou Mubek. Levantando sua espada, a Imperatriz declara que mesmo envenenada, ainda dá conta de lixos como ele sozinha. O líder da facção responde que ela fala demais para alguém que já está com o pé na cova, mas ela diz que vai provar isso. Em seguida, ativa suas artes da espada do demônio abatedora dos céus. Todos ficam assustados ao ver que ela ainda consegue demonstrar tamanho poder, mesmo em seu estado atual. Mesmo assim, o líder da facção grita para o esquadrão da espada do dragão dourado celestial ir com tudo para cima dela. Então, aquele mar de guerreiros parte para cima do protagonista e da Imperatriz. Algum tempo depois, nosso garoto acorda ouvindo a voz da Imperatriz perguntando se ele ainda está vivo. Ele abre os olhos lentamente, apenas para ver a Imperatriz em pé à sua frente, com várias espadas cravadas em seu corpo. Ela agradece aos céus por ele ainda estar vivo, dando a ela a oportunidade de se despedir antes de morrer. Ela então diz que os invasores só recuaram porque ela ativou a autodestruição do Salão do Demônio Celestial, forçando todos a fugirem. O protagonista, assustado, não consegue tirar os olhos da Imperatriz e do estado em que ela se encontra. Ela pergunta por que ele está chorando, e ele, em lágrimas, responde que é porque está triste. Ela então estende as mãos e, segurando o rosto dele, diz: "Jin Yomi Jung, você vai me seduzir, não é?" Em lágrimas, ele responde que sim, que vai seduzi-la. Com uma expressão de alívio, ela sorri e diz que isso é bom. Logo depois, seu corpo cai no chão. O protagonista a abraça em lágrimas, vendo a Imperatriz morrer. E assim, em sua primeira reencarnação, aqueles foram os momentos finais dos dois naquela vida. Então é revelado que na primeira vida do nosso garoto, ele foi um herói que salvou a humanidade, o guardião da Terra. Por causa disso, os deuses lhe concederam 3 vantagens e mais 2 reencarnações. Porém, o protagonista planejava apenas se divertir mais, até que a imagem da Imperatriz surge novamente em sua mente, aquele lindo sorriso em meio ao caos. Ele decide que nesta última vida dedicará tudo à lei de Yura. Nesse momento, o protagonista abre os olhos e é recebido com um balde de água no rosto. "Ei, jovem mestre, você finalmente acordou. Sou eu, seu servo leal, Gutil", disse o careca sorridente. Gutil? Pela cara desse cara, eu voltei foi longe demais, pensou o nosso garoto. "Ei, pra que a bacia de água? Podia ter me acordado sem isso, sabia?" resmungou o protagonista. Nesse momento, uma voz grave ecoa pela sala. "Fui eu quem mandei." O protagonista começa a tremer.
ele já sabe exatamente em que ponto do tempo voltou. Foi aos 17 anos, quando veio para a Torre Celestial Demoníaca, sonhando em ser o playboy do culto. Gaguejando, ele fala: "Pai, quer dizer, patriarca", mas seu pai o interrompe imediatamente. "Antes da sua festa de aniversário, você subiu aos andares superiores e bebeu. O filho mais velho do clã Jin, desmaiado por causa de uma garrafa de pinga, e ainda durante uma festa com outros herdeiros, isso é patético." O homem que dizia tudo isso era o patriarca do clã Jin, o rei Asura, Jingun-ak. O protagonista corre em direção ao pai tentando se explicar, mas o velho manda que ele fique em silêncio. Assustado, ele se ajoelha rapidamente diante do patriarca, implorando por perdão. Mas o pai diz, com desprezo: "Nem acredito que um idiota fraco como você seja meu filho. Se vai ser fraco, pelo menos seja esperto, seu inútil." "Você sabe o motivo de eu ter vindo te buscar hoje, não sabe?" perguntou o patriarca. "Deve ser porque marcaram meu encontro com a jovem líder do culto", respondeu o protagonista. "O encontro de noivado. A jovem líder do culto, de 17 anos, Cheon Yura, vai conhecer os herdeiros dos 6 grandes clãs. É basicamente uma competição para decidir quem será o marido dela. Mas da última vez, ninguém foi escolhido, e no torneio o traidor Han Mubak venceu. Eu não vou deixar isso acontecer de novo. O único motivo de você, um inútil sem talento, ainda estar vivo é esse. Conquiste-a e supere os outros herdeiros", disse ele em tom frio. "Os herdeiros dos 6 grandes clãs nunca conseguirão conquistar Yura." Com um sorriso no rosto, o velho diz que isso é bom e completa: "E se não quiser passar vergonha, pelo menos vai treinar um pouco de defesa pessoal." Depois disso, o patriarca vai embora. Observando seu pai se afastar, o protagonista pensa: "Ufa, não esperava encontrar meu pai logo ao acordar, mas esse ponto da reencarnação é o melhor possível, sem dúvidas. Voltei 20 anos para o passado, agora tenho várias chances." Ele se lembra do que a imperatriz havia dito sobre a sociedade definhadora dos céus e decide que vai esmagar todos eles pela raiz. Nesse momento, seu mordomo grita perguntando o que o protagonista está planejando. Confuso, ele pergunta: "Do que ele está falando?" Então o careca responde: "Ué, jovem mestre, o que você está planejando? Você não acabou de dizer que vai virar o futuro marido da jovem líder do culto?" Ele o encara e responde friamente: "E quando foi que eu disse isso?" O carequinha fala que agora mesmo ele disse, mas o prota o corta, dizendo que ele nunca falou que ia se tornar o futuro marido da jovem líder do culto. Ele só disse que os outros caras seriam rejeitados por ela. Em dúvida, o carequinha pergunta se isso não é basicamente a mesma coisa, mas nosso garoto responde que não, que são coisas bem diferentes. Nessa época, a Cheon Yura não pode ser conquistada, não importa o que façam. Ela está obcecada em aperfeiçoar suas artes marciais e não dá bola para ninguém mais fraco que ela. Eu provavelmente seria rejeitado também, pensou o prota. "Oh, bom, isso é inesperado. Você ainda está aqui." O prota se pergunta quem é o rapaz, até que lembra que ele é Chu Su, o segundo filho do clã do sangue do dragão demoníaco. O garoto exaltado pergunta se o prota viu um fantasma ou algo assim, mas nosso garoto diz que não exatamente. Animado, ele pergunta se ele veio sozinho ou se trouxe a Yeon-hee com ele. Irritado, o garoto grita dizendo que não tem uma irmãzinha com esse nome e pensa por que nosso garoto sempre fala coisas estranhas e sem sentido quando o encontra. Apontando sua espada para nosso menino, o ruivinho o desafia para um duelo. O prota pensa que isso é novo e que não aconteceu na vida passada, mas deve ser porque o pai do prota não o espancou e o levou de volta para casa. Agora coisas novas estão rolando. Então nos é dada uma breve explicação. Os clãs que governam junto com o culto celestial demoníaco e o clã Cheon são chamados de os 6 clãs demoníacos: Ma, Pae, Sa, So, Huan e Jin. Entre eles está o meu clã demoníaco celestial, Jin, e o clã do sangue do dragão, Ma. E nossa relação é a pior possível. O prota se vira para o ruivinho e fala que conflitos pessoais entre os clãs são tecnicamente proibidos, mas o ruivo rebate dizendo que existe uma cláusula de exceção. O prota, agora animado, pergunta: "Uma exceção, você disse?" Mas em pensamento, ele fala que desde que não envolva a sobrevivência do clã, nem seja um duelo oficial,
Deve ser um assunto envolvendo o clã Tion. O prota então pergunta a ele se isso é por causa da jovem líder do culto. O ruivinho responde que sim. Levantando sua espada, ele chama o nome do nosso garoto e fala que se ele perder neste duelo, terá que desistir de participar do encontro com a jovem líder do culto. Com um sorriso, o prota pergunta por qual motivo deveria aceitar essa bobagem e se pergunta mentalmente: se o irmão dele é quem vai participar do encontro, então por que ele veio aqui? Ele então se vira dando as costas para o ruivinho, perguntando se o irmão dele é tão fraco que precisa que o irmãozão lute as batalhas dele pelas sombras, e avisa para não ir longe demais se não quiser que isso vire um conflito entre os clãs. O moleque xinga ele e parte para cima do nosso garoto, mandando ele não subestimar. O carequinha já prepara a mão para sacar sua espada contra o ruivinho, mas nosso prota manda ele ficar quietinho ali mesmo e não se intrometer. Enquanto o ruivinho vai para cima do prota xingando, nosso garoto pensa que está na hora de usar sua arma secreta. O carequinha grita desesperado pelo jovem mestre, perguntando o que ele está tentando fazer se nem sabe sobre artes marciais. Mas o prota lembra que mesmo que não seja páreo para esse cara agora, ele tem mais de décadas de experiência em batalha e isso vai servir contra esse moleque. Olhando a trajetória da espada, o prota pergunta o que o ruivinho está tentando fazer e com 2 dedos para a espada do garoto como se fosse nada. O carequinha fica louco ao ver seu jovem mestre usar a técnica da posição do reverso perfeito. O prota, ainda segurando a espada, desfere um bicudão na boca do estômago do ruivinho. Ele sente o golpe quase fazendo ele reiniciar o Windows. O carequinha fica em choque, perguntando como é possível o jovem mestre ser tão forte. Até ontem ele era só um preguiçoso sem nenhuma experiência em artes marciais. Mas o prota apenas fala: "Levem ele daqui. Estou falando com vocês aí que estão escondidos. Venham pegá-lo agora." De repente, 2 pessoas aparecem e carregam o ruivinho. O prota fala que provavelmente ele vai surtar assim que acordar, então que se certifiquem de segurá-lo, a menos que queiram que todo mundo saiba que tomou uma surra agora. E eles respondem: "Entenderam." Ah, e mais uma coisa, eu não quebrei ele. Provavelmente me segurei um pouco, disse o prota, rindo. Se o fato do clã Jin ter acabado com o herdeiro do clã Ma vazar, vai ser um desastre, né? Não posso deixar isso acontecer, pensou o prota. Mais tarde, no mesmo dia, o prota chega à propriedade do clã e é recebido pelo pessoal no portão. Um senhor pergunta ao jovem mestre Jin se ele se divertiu na sua saída com os amigos, e o prota responde que é difícil dizer. O prota pensa: já que o pai foi até o salão de treinamento para me buscar pessoalmente, como administrador-chefe que cuida de tudo no clã, com toda certeza ele já sabe disso. Então ele comenta que às vezes pode ser bem atrevido. O velho responde que estava apenas preocupado com o jovem mestre, mas nosso garoto diz que chega, que é para esquecer isso e apenas dar a ele acesso à sala de treinamento. Sem entender, o velho fica surpreso e pergunta se foi isso mesmo que ele disse, se ele realmente vai treinar artes marciais. Todos ficam em choque e surpresos, e o prota pensa que eles devem estar zombando dele. Ele então se vira e manda pegarem alguns pergaminhos específicos de artes marciais nos arquivos do clã, enquanto ainda estão ali. Lembra-se do passado, de quais livros foram apresentados para ele aprender, e que, se dominasse aquelas artes marciais, seria invencível. Naquela época, porém, ele havia reclamado porque os livros originais haviam sido destruídos quando o salão pegou fogo em sua vida passada. Também diziam que essas artes marciais específicas nunca tiveram a chance de serem usadas corretamente, já que o clã Jin sempre priorizou força bruta em vez de técnicas mais avançadas. O prota sabe que o incêndio só vai acontecer daqui a 4 anos. Por isso, ele fará de tudo para aprender corretamente essas artes marciais enquanto ainda estão intactas. A arte divina da espada de 10 preces. A arte divina do plano celestial. As técnicas do clã Jin focam em ataques de palma e chutes, o que não é muito seu estilo. Mas, na verdade, ele possui um talento natural excepcional, percepção aguçada e energia interna sólida. Talvez eu não encontre meu mestre novamente nesta vida, mas vou me tornar o grão-mestre que ele sempre sonhou. Então, desculpa, líder do culto, mas acho que não vou poder cumprir minha promessa de te seduzir. No meu nível atual, você só vai me rejeitar mesmo.
Então, em 5 anos, eu vou me isolar e me dedicar às artes marciais por pelo menos esse tempo. Depois que eu ficar mais forte, eu vou encontrar e acabar com aqueles bastardos da sociedade defilhadora dos céus, para que quando você se tornar a líder do culto, pelo menos seu reinado não seja ameaçado. As lembranças da última imagem de Yura vêm como um choque na mente do nosso garoto. Ele fica ali, pensando em tudo que aconteceu até agora. 2 semanas se passam e nosso jovem mestre está caminhando com seu leal subordinado. Ei, jovem mestre, você não está indo um pouco devagar demais? Eu sou o último na fila de qualquer jeito. Todo mundo vai ser rejeitado. Para que a pressa? Respondeu nosso menino. Mas o carequinha insiste. Mesmo assim, você não pode tratar um evento do clã Chen com tanto desrespeito. O nosso garoto responde que tá tudo bem e que ele lidará com as consequências, enquanto os guardas o xingam por estar atrasado. Ele lembra que da última vez falhou no evento e seu pai o trancou por 1 ano. Mas desta vez, eu vou treinar pelos próximos 5 anos. Antes que termine o pensamento, um vulto passa voando à sua frente. Eles apenas olham para o portão despedaçado, enquanto alguém é lançado com força contra o muro. Vendo o guerreiro caído, o prota comenta: essa é uma recepção bem agressiva. O carequinha diz que parece que alguém acabou de levar uma surra e foi quicado para fora. Ele então repara na roupa marcial vermelha, símbolo do clã da espada do sangue do dragão Ma. Esse deve ser Ma Jin-yun, do clã Sangue do Dragão. Faz tempo que não nos vemos, realmente. Então, uma voz doce, porém firme, ecoa. Talvez ele ainda possa ser útil. Se ainda consegue continuar, venha. O garoto caído responde, correndo: consigo, líder do culto. O prota se vira rapidamente para ver a jovem senhora. Os olhos dela se concentram nos dele. E finalmente, ele a encontra mais uma vez após reencarnar.